E ontem teve uma reunião logo depois do almoço. O Corinthians anunciou o Ramon Dias, né? Tava a presença do presidente, tava o Fabinho Soldado. Logo depois dessa gravação, enfim, depois que anunciou, o presidente lá no hotel mesmo no Rio de Janeiro se trancou numa salinha, né? E ligou a câmera, ligou o computador e participou de uma reunião onde estavam presentes o Enoch, que é o irmão do Balotelli, tem sido muito ativo nessa negociação, e o próprio Balotelli, né? O Balotelli estava nessa reunião. Uh, existiu ali uma aproximação. Essas conversas elas já vinham acontecendo, né? E existiu ali uma aproximação onde o Corinthians deixou bem claro o que gostaria de pagar ou o que tem para pagar. O Balotelli explicou aquilo que ele gostaria de receber para jogar no Corinthians, ouviu o projeto do Corinthians, ouviu o momento do Corinthians, sabe que está tendo uma troca de treinador. E me disseram que o Balotelli foi muito simpático tem sido muito simpático nessas conversas, muito sorridente, e muito empolgado em saber o universo Corinthians, né? E uma das questões que o Balotelli colocou ali nessa reunião foi que ele tem o desejo de voltar à seleção italiana. Então, assim, jogando bem pelo Corinthians, uma vitrine, um gigante da América do Sul, um time que tem, claro, repercussão mundial. O Corinthians é campeão mundial, FIFA, né? Então, assim, o Balotelli foi entendendo um pouco do universo Corinthians, né? Recentemente viralizou um vídeo do Balotelli se colocando à disposição do Boca Juniors, assim como o Corinthians, um gigante da América do Sul, de torcida, aquela coisa toda. Então, assim, é mais ou menos o que busca o Balotelli para a carreira dele, né? Que é voltar para uma vitrine importante. Ele tem o desejo de voltar à seleção italiana. Então foram conversas que foram avançando nesse sentido, e agora o status qual que é? O Enoch, o irmão do Balotelli, né? Espera uma oferta oficial do Corinthians, um papel timbrado, um documento com tudo que foi conversado. Tendo tudo que estava na conversa ali certinho, o Balotelli daria o aceite. Dando o aceite, a coisa começa a caminhar. Os mais empolgados dentro dessa negociação, os mais otimistas, melhor dizendo, me disseram ontem que se tudo caminhar da maneira que está ocorrendo, o Balotelli já pode ter uma data para vir ao Brasil na semana que vem. Mas calma lá, eu estou falando da ala mais empolgada e otimista dessa negociação. Dentro do Corinthians, claro, o presidente Augusto Melo está entusiasmado, ele cuida pessoalmente dessa situação. Para vocês terem uma ideia, o Fabinho Soldado está cuidando de outros reforços, e desse tema Balotelli está muito na mão do presidente. E existe gente próxima ao presidente que fala, olha, não é melhor pensar, não é um investimento de muito risco, o Corinthians já está com muita notícia ali, né, ruim, extracampo, o time não está vencendo, será que o Balotelli não pode virar algo negativo do que positivo? Então, existem conversas dentro do Corinthians, ponderações, mas hoje, evidentemente, o start está dado para que o Balotelli venha. Então, depende agora do Corinthians exibir, mandar essa oferta oficial, e aí o negócio começar a andar com o Balotelli. O meu sentimento, tá? Meu feeling nessa negociação é que vai caminhar e vai ter um desfecho positivo para o Corinthians. Balotelli, PVC, ontem falávamos sobre ele, eu te fiz a pergunta, eu vou te refazer com um pouquinho mais de detalhe, tá? Você está escolhendo o time ali no colégio, entregando colete para a equipe que vai jogar contigo, PVC. Sobrou Balotelli ou Yuri Alberto? Para quem você entrega o colete? Que dia é o jogo? Amanhã, agora, depois que selecionar o time. Yuri Alberto. Se o jogo fosse em 11 de julho de 2012, eu escolhi o Balotelli. Sim. Então, hoje, Yuri Alberto é melhor que Balotelli. Essa é a frase, PVC. O Yuri Alberto fez 15 gols esse ano e o Balotelli fez 7 no Campeonato Turco. Eu tenho aqui números do SofaScore dos últimas 3 temporadas do Balotelli. 70 jogos,
51 como titular, 32 gols, 5 assistências, 60% de conversão de chances claras, 252 finalizações, 98 no gol, 66 passes decisivos. Últimas 3 temporadas. Aqui eu tô... Não, vamos lá. Campeonato turco. O Denizspor jogou 38 vezes. Ele jogou 16, 10 como titular, fez 7 gols e deu um passe. O time fez 54 gols, ele fez 7. É o último retrato. Porque se a gente pegar a temporada inteira, Copa da Turquia, a competição, jogo amistoso, Campeonato Turco, 38 vezes 3, que são o Campeonato Turco, vai dar 104 jogos, é isso? Ele jogou 71, mas ele jogou 71 de tudo. Assim, o Campeonato Turco do ano passado foram 38 jogos, ele jogou 10 como titular, 6 saindo do banco, 16. Dá menos de metade do campeonato. O time fez 54 gols, ele fez 7. Ele não foi o artilheiro do time. Não foi o artilheiro do time, foi o Niang. Então, assim, esse é o retrato mais curto. Eu não contrataria. O Corinthians está contratando uma grife. O Corinthians precisa de um jogador. Eu já penso um pouquinho diferente, assim, eu acho que o momento do Corinthians, assim, o Balotelli, ele obviamente não se está contratando o Balotelli da Eurocopa de 2012, fato, onde ele jogou muito, eu estava lá em loco, e eu vi o Balotelli sendo espetacular em campo, obviamente não é esse jogador, mas eu vejo que nas atuais condições do Corinthians, o momento do Corinthians, o resgate do torcedor, aquela coisa de você ver o torcedor empolgado com o jogador, uma estrela mundial, 33 anos, querendo voltar, querendo jogar, experimentando um mercado novo para ele, que é o mercado brasileiro. A característica dele que eu acho que casa muito com a característica do que é o Corinthians, aquela coisa de, tá trazendo um cara que é maloqueiro, é a cara do Corinthians. Então, assim, eu acho que é uma boa aposta. Obviamente, todo jogador é um risco. O Coutinho, com toda a idolatria que tem no Vasco, é um risco. Todo jogador, a gente tem que partir do ponto que é um risco. Eu não vejo como uma aposta muito ruim ou a ponto de, não vou trazer. Eu traria, eu faria a aposta. Acho que o Corinthians está precisando dessa mexida aí na questão do marketing. Eu não faria. O Balotelli de 2012, que foi campeão pelo Manchester City, era reserva do Manchester City, né? Naquele campeonato de 2012, que ele fez uma grande Eurocopa, foi importantíssimo no campeonato inglês que o Manchester City ganhou. Ele fez 13 gols, ficou abaixo do Agüero e do Dzeko. Eu estava tentando pegar o número de jogos que ele ficou no banco naquela edição. Ele jogou 21 partidas de 38. Número Balotelli. Número da camisa, Balotelli. 14 jogos como titular. Em 2012, ele jogou 23 partidas e fez 13 gols, que é o ápice da carreira dele. E o ápice da carreira dele, aquele Balotelli eu contrataria. Mas mesmo assim, de 2012, ele jogou 23 de 38 jogos e dos 23, ele fez 14 como titular. De 38 rodadas, de um time que foi campeão inglês. Aquele, mesmo jogando 14 de 38 como titular, aquele eu contrataria. Este, jogando 10 de 38 como titular e fazendo 7 gols de 54 que o time marcou, este eu não contrato. Este, para mim, é uma grife. Ele pode chegar aqui e funcionar, mas esse risco eu não pago. É uma questão que o Corinthians tem que avaliar muito bem, né? Do seu ponto de vista também da personalidade. Enfim, como o PVC e o Hernan discordam sobre Balotelli, muitos torcedores devem estar a favor, muitos torcedores devem estar contra. O de primeira é um recorte fiel da fiel torcida corintiana nesse momento. Deve ter gente dizendo, o Balotelli é um absurdo. E deve ter gente dizendo, meu Deus, eu quero ele que não comemora gol, porque o carteiro não comemora quando entrega a carta. É um jogador do povo, é da gente, essas coisas. Deve ter
deve ter os dois lados, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu imagino a cabeça da direção do Corinthians pensando contrato ou não contrato nessa série de reuniões que o Hernan detalhou para a gente. Diga, PVC. Aqui. Eu não ouvi, eu perdi essa parte. O salário é o quê? R$1,5 milhão? Isso. R$1,5 milhão. Quer dizer, são 60 milhões de reais por 2 anos. E a luva, 3 de dólares. 3 de dólares, 3 vezes 5, 15. Grosso modo, Contrato 16 de milhões 3 de reais. anos. Contrato de 3 anos. 16 milhões de reais vai dar 500 mil a mais. Se é R$1,5 milhão de salário, vai receber 2 milhões de reais por mês. É um coronado. Veja, lembra a festa que a torcida do Corinthians fez quando trouxe o Coronado. O Coronado tá jogando mal? Nem bem. É verdade. Deixa eu fechar o assunto Corinthians e colocar em pauta a Copa América. Porque ontem a gente teve a vitória da Colômbia contra o Uruguai, num jogo que foi marcado depois por confusão, briga de jogadores. Mas dentro de campo, mesmo ficando com um jogador a menos, a Colômbia fez 1-0, o gol do Lerma, assistência do James Rodrigues, mais uma vez aparecendo de forma positiva na seleção colombiana. Por isso está com a gente, eu queria colocar na tela a Marina Granziera, jornalista da TV Caracol, colombiana, que já está ali com um sorriso no rosto, eu imagino, muito feliz com a seleção, né, Marina? Queria que você trouxesse para nós a visão colombiana sobre essa campanha na Copa América e especialmente sobre o James Rodrigues, que no Brasil não conseguiu deslanchar no São Paulo, mas pela seleção da Colômbia está jogando muito bem. Bom dia. Tudo bem? Bom dia para o meu amigo PVC, bom dia para o André, companheiros de outras coberturas internacionais. Um abraço também para você, Marinho, um abraço para todo mundo que está vendo a gente agora. Nossa, para a Colômbia, imagina, 23 anos esperando chegar novamente a uma decisão de Copa América. A Colômbia só tem um título na carreira, na história da seleção colombiana, então, obviamente, é um dia especial para todo o torcedor da seleção colombiana. E eu acho que o jogo contra o Uruguai foi um jogo duro, se esperava que ia ser um jogo duro, mas eu acho que teve bastante cabeça dos jogadores colombianos, por mais de que, por exemplo, no primeiro tempo o Daniel Muñoz terminou sendo expulsado, talvez por perder a cabeça. No segundo tempo a Colômbia acho que mereceu o lugar depois de saber sofrer um pouco mais. E o James Rodrigues, sem nenhuma dúvida, é um homem da Copa América, 6 assistências, participou de 7 dos 12 gols da seleção Colômbia até o momento, então, sem nenhuma dúvida, ele chorou no final do jogo e eu acho que o sentimento dele é um sentimento único, né, nesse momento. O que acontece, Marina, com o James Rodrigues, que na seleção joga tão bem e aqui no São Paulo não conseguiu jogar tão bem assim? Olha, é uma pergunta que a gente tem feito. Eu fiquei muito tempo também nessa cobertura com a seleção do Brasil, até chegar lá em Las Vegas. E perguntava isso também para os jornalistas que estavam cobrindo aqui a seleção brasileira. E, inclusive, estava o presidente do São Paulo também, chefe de delegação da seleção brasileira. A gente fez essas perguntas. E é uma incógnita, sabe? O James Rodrigues, nos últimos clubes dele, ele realmente, o que aconteceu no São Paulo é uma coisa que vem acontecendo em outros clubes, no Olympiacos, inclusive no Everton. Ele depois de sair do Real Madrid, passar meio ano, 6 meses que ele foi bem no Bayern de Munique, ele não conseguiu se adaptar em nenhum outro time para fazer uma grande temporada. E na verdade, inclusive o nome dele na seleção colombiana, antes da Copa América, era um... Criticado. Todo mundo pensava em que tinha que se justificar, porque não merecia estar na seleção, o James Rodrigues, né? Mas ele entrega, ele é um jogador, aqui se diz, né, tem um jogador de clube, tem um jogador de seleção, o James Rodrigues, sem nenhuma dúvida, é jogador de seleção.
André Hernan, eu queria trazer contigo agora só a situação do São Paulo em relação ao Rames, porque nós estamos falando do Rames, a seleção da Colômbia. O plano do São Paulo segue sendo negociar o Rames, aproveitar a boa Copa América para receber uma proposta e aceitar essa proposta para facilitar a saída dele, né, Hernan? Porque assim, o São Paulo não vai mudar o jeito de jogar, o Zubeldia não vai mudar as peças porque o Rames está arrebentando na seleção colombiana. O fato do Rames arrebentar na seleção colombiana não é de agora, que agora tem o brilho de uma competição como a Copa América. Mas se a gente for pegar os jogos do Rames nas eliminatórias, já são jogos excepcionais. Já são jogos com assistência, com gol. Inclusive no jogo contra a seleção brasileira, ele foi muito bem nas eliminatórias. Então, para o São Paulo, não é uma novidade. Para o São Paulo, é bom que ele seja o cara da Copa América, porque de fato vão aparecer propostas. O São Paulo estaria preocupado hoje se o Rames fosse um fiasco na Copa América e ia ter que voltar com o jogador que tem contrato, que o São Paulo tem uma dívida e sem ninguém querendo, que foi o que aconteceu quando teve aquele primeiro acordo entre Rames e São Paulo da saída do Rames. Não teve ninguém que quis contratar o Rames. Agora é diferente. Alguns clubes já estão em conversa com o staff do Rames e depois tudo isso vai ser levado para o São Paulo para se ter um caminho para uma saída. O São Paulo deve cerca de 10 milhões para o Rames, mas está pagando parcelado. Então, não adianta o torcedor mais otimista do São Paulo achar que o Rames da Copa América vai voltar da competição nos Estados Unidos e já vai arrebentar na Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Não vai acontecer isso. Ele vai ser negociado e o São Paulo torce para que apareça uma boa proposta. Essa é a real. Sim. PVC, vendo a Colômbia, você acha que a Colômbia está jogando futebol para ganhar essa Copa América, agora na final contra a Argentina? Acho que tá. Acho que tá. Mas assim, a gente tem que ver. A Argentina é campeã do mundo. Então, por outro lado, queria que a Marina contasse pra gente um pouco isso. O primeiro jogo de Copa do Mundo que eu fiz na minha carreira foi em Los Angeles, Colômbia e Romênia. Quando a Colômbia era candidata ao título, estreou com derrota. Eu cheguei em Los Angeles na sexta-feira à noite, o jogo era sábado, e não tinha Copa do Mundo. Parecia que não tinha Copa do Mundo. Quando eu saí do hotel às 9 da manhã do sábado, para ir para o jogo, que era meio-dia, cara, tinha colombiano em todos os cantos da cidade. Todos os cantos da cidade tinha colombiano. Era impressionante. A Colômbia não ganhou aquele jogo, nem passou de fase. Mas era impressionante a festa na cidade. Miami não é Los Angeles, mas eu queria entender um pouco isso. Vai ter um estádio dividido, vai ter um estádio mais colombiano do que argentino, e por outro lado, o que tem de resquício do 5-0 de 93? Você acha, Marina, que a Argentina olha para a Colômbia um pouco como quem fez para o futebol argentino o 7-1 deles? Olha, eu acho que hoje em dia não mais, mas eu acho que os colombianos ainda pensam em jogar contra a Argentina e lembram daquela noite maravilhosa que aquela seleção em 93 fez 5 gols a 0 na seleção da Argentina. Mas eu acho que essa seleção de hoje, né? Na Colômbia a gente sempre falava que tipo, sempre tem uma frase que faltam centavitos para chegar ao peso. Ou seja, sempre se faz uma boa campanha, mas por alguma razão sempre falta um detalhinho para poder chegar no resultado final. Mas aqui, além de estar jogando bem, de ter um time que se encontrou, que se encaixou, um time que está dando resultado, que tem fatores que se alinharam externamente também, ou seja, também tendo um pouco de sorte a Colômbia na competição. Por exemplo, encontrar o Panamá nas quartas de final e conseguir fazer 5 gols, aumentar ainda mais a motivação, a confiança no time, etc, etc. E eu vejo também uma cabeça muito diferente. Hoje em dia,
inclusive entrevistando os jogadores, a gente fala sobre a Argentina. A Colômbia jogar contra a Argentina, eles sabem, então jogar contra os campeões do mundo, campeões da Copa América. Um time que sabe jogar final, um time que sabe jogar. E é impressionante parece outro time. Eu que estou cobrindo a seleção colombiana há uns 12 anos, mais ou menos, parece outro time na forma com que eles estão falando, eles estão conversando diferente, entendeu? E é impressionante a festa que fazem os professores colombianos, é impressionante. Eles enchem todos os estádios, eles vão para todos os jogos. A Colômbia jogou lá em Santa Clara, na Califórnia. Chegar em Santa Clara da Colômbia é impressionante, tem que girar os Estados Unidos inteiro. É caro, muito caro para chegar lá. E o estádio estava repleto de colombianos, tinha 70 mil colombianos aqui naquele dia. Ontem tinha 70 mil pessoas no estádio, eu falaria que 65 mil eram colombianos. Tem muito colombiano que mora nos Estados Unidos, teve uma imigração muito forte aqui nos Estados Unidos de colombianos na época dura, né, que a Colômbia viveu da guerrilha, que muita gente teve que sair do país, etc. Mas também tem muita gente que veio da Colômbia para assistir a Copa América. Claro que a Colômbia vinha bem, com uma sequência de jogos de invencibilidade, mas eu acho que, sem nenhuma dúvida, a Colômbia tem um amor pela seleção. Quando joga eliminatória, quando joga uma competição, Copa América, Copa do Mundo, qualquer coisa, vendem a casa, mas eles vão acompanhar a seleção. São muito poucas seleções que eu acho que vai ter isso. Agora, a seleção da Argentina, a gente tem visto também que eles estão acompanhando muito, e claro que tem que ser, porque eles são campeões do mundo, voltaram a sentir também aquela alegria depois de 30 anos sem ganhar nenhum título. Então, eu acho que vai ser, não sei se vai ser talvez metade, porque eu acho que os argentinos tiveram a vantagem primeiro, de confiar na seleção, que ia chegar na final bem antes que a Colômbia, que tinha um risco de não chegar. Mas vamos ver, eu acho que talvez seja metade no domingo, no estádio lá em Miami.